eu me lembro de um caso de consultório que o filho reclamava muito da ausência do pai. Um ato simples de um olhar mais atencioso, mais cuidadoso para esse filho que pedia a atenção do pai, ele pôde resolver a carência. Olá, eu sou Juliana Rossetti, eu ajudo pais e professores a se tornarem educadores de alta performance através da análise transacional. E hoje eu vou contar uma história para vocês, uma historinha que se chama Um Conto de Carinhos. Então vamos lá? Então era uma vez, numa época bem distante, há muito tempo atrás, um casal que se chamava Tom e Meg, que tinham 2 filhos, Lucy e John. Para você entender como eram as coisas naquela época, é preciso saber que quando as pessoas nasciam, elas ganhavam um saquinho, que quando elas colocavam a mão nesse saquinho, elas pegavam carinhos quentes. Era do tamanho da mão de uma criança de 5 anos. Então elas pegavam, colocavam a mão dentro do saquinho e pegavam um carinho quente que parecia um floquinho, que parecia uma bolinha de algodão. Todo mundo que nascia recebia esse saquinho cheio de carinhos quentes. Então, sempre que uma pessoa punha a mão no saquinho, ele podia pegar um carinho quente. Então, carinho quente era muito exigido, porque era muito procurado. Porque todas as pessoas que pegavam esses carinhos, elas se sentiam quentinhas e aconchegadas. As pessoas que não recebiam esses saquinhos, elas tinham perigo de desenvolver uma doença nas costas, que faziam que elas murchassem até morrer. Naquele tempo era muito fácil a gente receber carinhos quentes. Então quem chegasse perto da gente dizia: eu queria um carinho quente. A gente colocava a mão dentro do saquinho e tirava e dava carinho quente para a pessoa. Era fácil e simples desse jeito. Todo mundo tinha acesso a esses carinhos. Todos os adultos, todas as crianças, todo mundo desse lugar. Era muito fácil e era de graça. Então todo mundo que sentia necessidade colocava a mão dentro do saquinho e tirava um carinho quente. Quando esse carinho quente via a luz do sol, ele sorria, desabrochava e se tornava como se fosse um floquinho, um pedacinho de algodão bem fofinho, porque ele ficava muito feliz, ele sorria e ficava muito feliz quando ele via a luz do dia. Então as pessoas eram muito felizes, porque todo mundo recebia carinho quente, todo mundo podia dar, podia receber, e era de graça e tinha abundância. Então, esse lugar era de pessoas felizes, as pessoas gostavam de dar e receber carinhos quentes. Então, a gente colocava na cabeça, no ombro, nas costas, se sentia muito bem, se sentia quentinho, aconchegado, e era muito bom porque era muito abundante. Todo mundo que pedia, a gente dava os carinhos quentes e vice-versa. Então, dava e recebia. Então, nesse lugar tinha muita felicidade. Era abundante, era de graça e todo mundo dava e recebia esses carinhos quentes. Mas um dia uma bruxa má ficou muito brava porque ela via que todo mundo era feliz e ninguém comprava as poções e os ungüentos dela. E aí ela era muito esperta, ela teve um plano. Ela chegou numa linda manhã perto do Tim, que era esposo da Meg. E enquanto a Meg estava brincando com a Lucy, ela cochichou no ouvido dele e falou: "Tá vendo, Tim? A Meg está dando muitos carinhos quentes para Lucy e vai acabar os carinhos quentes para você." Aí o Tim parou e perguntou para a bruxa: "Ué, mas você está me dizendo que se ela continuar dando os carinhos, eles podem acabar?" Aí a bruxa respondeu: "Claro, eles podem acabar. Se você der muitos carinhos quentes, eles se acabam e eles não têm mais." Nesse momento, a bruxa pegou a vassoura e saiu voando pelo céu, deixando o Tim com essa interrogação na cabeça. A partir desse momento, o Tim ficou muito preocupado com os carinhos quentes que a esposa dava para os filhos e para outras pessoas. Toda vez que a esposa dava os carinhos para os filhos ou para outras pessoas, Tim ficava preocupado e ficava triste. E aí Meg percebeu essa tristeza de Tim, como ela gostava muito dele, ela começou a ficar cautelosa e mais cuidadosa e começou a restringir os carinhos quentes. Então ela passou a dar cada vez menos os carinhos quentes para os filhos e para as outras pessoas que ficavam com eles, ou que fazia parte da família, ou que morava naquela cidade.
As crianças observaram também isso e passaram a dar menos carinhos para as outras crianças e para as outras pessoas também. Elas começaram a entender que se elas dessem os carinhos quentes, eles podiam acabar. Então elas começaram a também restringir os carinhos. E aí, quando elas percebiam que os pais estavam dando mais carinho do que deveria, elas também chamavam a atenção dos pais. E aí elas começaram a ficar mesquinhas. As pessoas começaram a sentir a falta dos carinhos quentes e começaram a se sentir menos quentinhas, menos aconchegadas. De vez em quando, algumas pessoas morriam e outras murchavam. E a bruxa foi ficando mais satisfeita porque as pessoas iam procurá-la mais para comprar as poções e os unguentos que ela fazia. E as pessoas compravam as poções e os unguentos da bruxa, mesmo sabendo que de alguma forma eles não funcionavam. A situação começou a ficar muito séria, se agravar, e a bruxa, mesmo tendo ficado satisfeita com a situação, ela começou a perceber que as pessoas estavam morrendo. E se as pessoas morressem, ela não ia conseguir mais vender os unguentos e as poções. Então ela fez outro plano malvado. Ela inventou um saquinho que, ao invés de ter carinhos quentes, era um saquinho frio, que quando você colocava a mão, você tirava espinhos frios. Esses saquinhos não faziam as pessoas ficarem quentes e acarinhadas, acariciadas. Muito pelo contrário, elas se sentiam frias e espetadas. Mas elas não morriam. As costas não murchavam e elas não morriam. Elas ficavam vivas, porém frias e espetadas. E aí, desde então, sempre que alguém pedia um carinho quente, a pessoa ficava com medo daqueles carinhos se acabarem. Aí ela dizia: eu não tenho um carinho quente, mas você quer um espinho frio? E aí, de alguma forma, as pessoas começaram a aceitar os espinhos frios, porque era melhor do que não ter nada e pegar a doença, murchar e morrer. Então o resultado foi: algumas pessoas estavam morrendo e outras estavam infelizes, frias e espetadas. A situação ficou muito complicada, porque cada vez menos existia carinhos quentes. E aí as pessoas que tinham aquela abundância de carinhos quentes a qualquer hora começaram a perceber que elas tinham que economizar os carinhos quentes. Então, antes da bruxa chegar, elas se reuniam em grupos de 5, 6, 10 pessoas e trocavam os carinhos quentes tranquilamente. Só que depois que a bruxa chegou, isso acabou e eles começaram a se reunir em pares. E eles só trocavam carinhos quentes nos pares. E algumas vezes também não trocavam nos pares. Então as pessoas foram ficando cada vez mais sem esses carinhos quentes. E aí, pela dificuldade, pela falta desses carinhos quentes, as pessoas começaram a vender os carinhos. Então não era dado mais de graça, não era mais abundante, não era abundante igual o ar que a gente respira. Então os carinhos quentes ficaram poucos, cada vez mais, com menos acesso às pessoas. E para as pessoas conseguirem os carinhos, muitas vezes elas precisavam trabalhar muitas horas para conseguir, ou pagar um preço alto para ter esses carinhos. E uma outra coisa que começou a acontecer que algumas pessoas pegavam os espinhos frios e colocavam uma cobertura branquinha e felpuda, parecendo um algodãozinho, e fingia que eram carinhos quentes, que na verdade eram carinhos plásticos. Só que essa situação causava mais dificuldade, porque as pessoas que compravam esses carinhos, elas estavam achando que elas compravam, recebiam esses carinhos, elas estavam achando que elas tinham esses carinhos quentes, que na verdade eram carinhos plásticos. De mentira, eram espinhos frios. Então elas davam uma para as outras e elas achavam que ia se sentir bem, só que acabava que elas não se sentiam bem. E aí as pessoas ficavam confusas, porque elas estavam trocando carinhos quentes e queriam se sentir bem, porque lá no início era assim. A gente recebia carinhos quentes e se sentia aconchegada, quentinha, só que na verdade elas estavam sendo enganadas. E aí elas começaram a ficar confusas, porque elas achavam que elas estavam recebendo carinhos quentes enquanto eram espinhos frios. Então a situação ficou ainda mais grave com a vinda da bruxa e com tudo isso que ela proporcionou nessa cidade que era tão feliz. Só que um belo dia chegou nessa cidade uma mulher com quadris largos que nunca tinha ouvido falar dessa bruxa.
Então, essa mulher de quadris largos, assim que ela foi chamada, nascida no signo de Aquário, não ligava para essa questão dos carinhos quentes. Ela não se preocupava que os carinhos quentes iam acabar. E ela começou a distribuir e a dar os carinhos quentes para as crianças da cidade. E aí as crianças gostaram muito dela e começaram de novo a dar os carinhos quentes. Algumas pessoas, com certeza, desaprovaram o comportamento da mulher dos quadris largos. Mas ela continuou a dar os carinhos quentes para as crianças e para quem pedia. E dava livremente, sem medo que aqueles carinhos acabassem. Os adultos ficaram muito preocupados e decidiram impor uma lei para proteger os suprimentos dos carinhos quentes para as crianças. Então era proibido, era crime distribuir carinhos quentes de uma maneira descuidada. Só que algumas crianças não entenderam, não deram bola para essa lei e continuaram a dar e a receber carinhos quentes da forma que era no início. De um jeito abundante, a qualquer hora, quando alguém pedisse, quando eles tinham vontade também de receber. E assim seguiu. E como eram muitas crianças, tanto quanto os adultos da cidade, talvez eles conseguiram seguir o seu caminho e o seu destino. Agora é difícil dizer o que vai acontecer. Será que a força da lei e da ordem vai realmente fazer com que as crianças parem com aquela imprudência, com a imprudência de dar e pedir carinhos quentes a qualquer hora? Será que os adultos vão se juntar à mulher dos quadris largos e as crianças, acreditando de novo que sempre a gente pode dar e receber carinhos quentes a qualquer hora, a qualquer momento? Será que os adultos vão lembrar de quando os filhos eram livres para dar e receber carinhos quentes a qualquer hora, a qualquer momento, uma abundância igual o ar que a gente respira? Bom, mas o que de fato essa história pode nos ajudar enquanto pai ou professor na nossa vida real? Essa história vai nos dizer sobre a economia de carinhos ou a economia de carícias, que carícias é a unidade de reconhecimento, carícia, unidade de reconhecimento. Todos nós, enquanto ser humano, precisamos de reconhecimento. Então, a maioria de nós vive num regime, num déficit de afagos, de carinhos, de carícias. Muito sobrevive com um regime de afagos menor do que o ideal. Se eu, enquanto mãe, tenho meu filho e eu dou menos atenção do que o ideal, menos cuidado do que o ideal, menos carinho do que o ideal, ou vamos dizer, vamos mudar a palavra, vamos colocar no real ao invés do ideal. Se eu dou menos carinho do que o satisfatório, menos atenção do que o satisfatório, do que supre a necessidade do meu filho, eu vou colocar para ele essa economia de carinho, de carícias. E aí isso vai ter uma repercussão nele. A repercussão pode ser qual? Várias. Uma delas é: a criança pode ficar muito agitada e, se isso não tem uma interrupção, ele se torna um adolescente extremamente agitado. Pode propiciar a ansiedade, que vai no início ser breve, não ser grave, mas que pode se tornar uma depressão grave, e vai também possibilitar o aparecimento da ansiedade. Muitas crianças com ansiedade desde pequenas, e aí, se isso também não é interrompido, tornam-se adolescentes muito ansiosos. E nessa fase da vida que a gente já sabe que é uma fase de mudanças muito bruscas, muito rápidas, um adolescente que se sente muito ansioso, que se sente muito agitado, que se sente deprimido, ele não vai conseguir resultados positivos, ele não vai conseguir alcançar os resultados que ele precisa, principalmente nessa fase escolar aí. Então, para os professores também é muito importante que a gente tenha essa atenção. Claro que a gente, enquanto pai e mãe, é preciso que a gente olhe com mais cautela, mais critério, mais detalhe dentro de casa. O professor, acho que ele pode ser o nosso parceiro nisso. Muitas vezes é o contrário, o professor que percebe vai falar com a família. Que seja. A gente, enquanto cuidador, a gente precisa
ter esse olhar. É importante que a gente tenha um olhar a mais para o aluno. E, claro, que também sempre a mais para o filho, porque o filho ele vai dizer coisas a mais aí para a gente no comportamento, para a gente poder ter o cuidado, para também evitar esses diagnósticos, vamos dizer, ou essas doenças, ou enfim, uma situação que dificulte a vida dele. Então, é importante sim a gente poder estar atento, porque quando a gente entra numa economia de carícias, de carinho, de atenção, a gente pode colocar esse nome como tendo vários significados, de carinho, de atenção, de reconhecimento, porque o filho precisa disso. A gente, enquanto filho, antes de se tornar pai, a gente é filho, a gente foi filho, a gente também precisou disso. Então, se eu não tive isso enquanto filho, eu posso dar isso enquanto pai, enquanto mãe. E também enquanto professor. Porque um professor que tem uma turma, que ele tem o olhar desse aluno, além do aluno, que ele pode ter um cuidado além, ele consegue trazer esse aluno para a sala de aula. Ele consegue trazer esse aluno, mesmo com dificuldade, até para ele poder perguntar, para ele ter a permissão dele se sentir pertencente à turma, para ele poder perguntar as dúvidas, para ele não se sentir inseguro, não se sentir com medo, não se sentir constrangido. Então, olha como isso funciona bem, como o resultado é positivo quando a gente pode entender que muitas vezes a gente está nessa economia, porque partindo do pressuposto que a maior parte da população tem esse déficit de afagos, de carinho, de carícias, e acredito que a gente está nesse grupo, a gente pode rever por esse conhecimento e não propagar isso. E fazer com que os nossos filhos tenham a atenção, o reconhecimento que eles precisam, que seja satisfatório, para que eles tenham uma saúde mental, física, emocional, ok. Então, eu me lembro de um caso de consultório que o filho reclamava muito da ausência do pai. E isso foi dito e falado várias vezes em terapia. E por um gesto do pai, de passar o domingo com o filho para andar de bicicleta, a queixa do filho desapareceu. Então, veja como um ato simples de um olhar mais atencioso, mais cuidadoso para esse filho que pedia a atenção do pai, ele pôde resolver a carência, né, do filho. E aí isso se resolveu, o filho não se queixava mais da ausência do pai. Então, às vezes, a gente precisa olhar e prezar pela qualidade ao invés da quantidade. Porque muitas vezes eu posso estar uma quantidade de tempo com meu filho, mas eu não estou lá de corpo e alma com ele. E os filhos percebem isso. E aí, gente, é importante a gente entender que não é só a criança que necessita de atenção, o adolescente também. Claro que tem uma diferença quando o adolescente entra nesse momento da vida dele, quando ele sai da fase infantil, quando ele deixa de ser criança para ser adolescente, ele não vai pedir e nem vai querer tanto a atenção dos pais. Mas ele precisa de uma atenção que seja adequada ao momento da vida dele, que é a adolescência. É importante a gente perceber essa diferença. Não vai ser uma atenção que a gente dá para aquela criança, principalmente a pequenininha, que precisa muito do pai e da mãe, e que quando ela vai crescendo, ela começa a ter uma certa autonomia. O adolescente, claro, ele tem uma certa autonomia, mas ele não tem uma autonomia completa. Ele ainda está em transformação, ele ainda está em momentos que precisam de cuidado, precisa do olhar do pai e da mãe. Mesmo que ele se distancie e vá para os grupos que isso vai acontecer, e é natural, e é normal, e é saudável que isso aconteça, mas que a gente coloque que a gente faça desse cuidado, dessa observação, mesmo que um pouco distante, mas a gente está lá. E ele sabe que a gente está lá enquanto ele precisar. Então isso faz uma grande diferença, né? Então é importante a gente perceber isso. Então sim, o adolescente precisa de cuidado, ele precisa ser amparado. Quando ele pede, quando às vezes ele não pede, porque às vezes ele não sabe que ele está precisando. Então a gente, enquanto pai e mãe, precisa ter essa visão ampla,
né? Dos sinais que ele pode dar, que às vezes ele está dando e a gente não percebe, ou que agora é para a gente perceber, para a gente poder atender aí em situações pontuais que às vezes exige mais da nossa atenção, do nosso cuidado. Então, o objetivo dessa história que eu contei para vocês, mesmo ela sendo uma ficção, é a gente trazer ela para o mundo real, porque eu tenho certeza que você que está assistindo, você viveu em algum momento essa falta. E às vezes foi muita falta de um cuidado, de um carinho. Então que a gente não replique isso, que a gente não sustente isso para os nossos filhos e para os nossos alunos. Quando a gente pode dar atenção satisfatória suficiente para o filho e suficiente para o aluno, ele responde também de uma maneira extremamente satisfatória. Então essa é a dica, né? Que a gente possa dar o suficiente, dar o satisfatório, para a gente poder ver os nossos filhos satisfeitos, com um cuidado necessário, básico, que todo ser humano precisa. E não tão diferente como os nossos alunos também, que eles precisam de uma atenção. Claro que na forma da educação, mas ainda assim é uma atenção, é um reconhecimento enquanto aluno, enquanto pessoas que necessitam de reconhecimento em qualquer circunstância, em qualquer momento. Então é isso, eu fico por aqui e até o próximo vídeo.